Olá, nosso papo ainda é sobre hábitos e vícios. Por que isso? Porque várias pessoas têm nos questionado, e aí tem empresários, teve dois atletas que nos questionaram sobre hábitos em relação ao esporte, à prática, a melhoria da performance dele, corrigir alguma coisa, e pais em relação a filhos. E uma coisa interessante é o seguinte: quando nós criamos o ponto E, olha só, a mensagem do ponto E é usando o poder da mente para programar hábitos de sucesso e bem-estar. Então, o ponto E, o que é? Ponto E é um método, um sistema que ensina você a criar o ciclo do aprendizado. Primeiro você aprende, transforma teu aprendizado em uma memória, aí vira um hábito, e esse hábito ele tem dois caminhos: continuar um hábito do bem ou se transformar um hábito que não é bom. Por exemplo, você ensina seu filho a comer, ele come corretamente e tal, então ele aprendeu, então o aprendizado virou um hábito. Esse hábito ele vai seguir na vida dele. Aí, em algum momento da vida dele, ele tem um evento traumático, a perda de alguma coisa, brigou com alguém, perdeu alguém, a perda, e um estado emocional em que colocou ele numa situação de subjugar, e aí a comida está ali, naquele momento que aconteceu ali, ele estava comendo, e disparou aquilo ali. E aí tornou a comida, transformou num hábito, num vício compulsivo. Aí virou vício, aí virou compulsivo. Então, quando o hábito se torna compulsivo, ele vira um vício. Mas o vício tem um gatilho, tem um fator determinante, ou um ou dois. Tem um que é sempre mais forte. Geralmente é o primeiro gatilho, o primeiro acontecimento. Mas já encontramos os nossos clientes, depois de algum tempo do primeiro gatilho, teve um outro evento emocional mais forte que se tornou o primeiro gatilho. Então, as pessoas têm nos perguntado: mas como que faz para corrigir isso? Então, veja bem, nós fazemos a primeira etapa, ensinamos algo novo para a pessoa. Ensinamos ela a transformar aquilo num hábito. Por que é importante o hábito? Porque quando você tem um hábito, você não tem que pensar para fazer aquilo. Você faz no piloto automático. Economiza tempo e você tem a certeza de fazer certo. Ótimo! Então eu tenho que, com os meus filhos, transformar isso? Sim. Você tem que dar o aprendizado para o seu filho, transformar num hábito bom e reproduzir. Se chegar um momento em que ele não for mais bom e ele compulsivamente usar aquilo, então você tem que desprogramar ou reprogramar. Trabalha no gatilho, ressignifica, tira o poder ruim do gatilho e cria um novo modelo de aprendizado. Aquele vai ficar lá dentro, eu não apago. Só que não vai ter o poder negativo, a emoção muda. Ressignificar significa, tem o mesmo evento, mas a emoção está suave, está amena, não provoca a compulsão de fazer as coisas repetidamente. No caso de uma alimentação, no caso de compras impulsivamente, no caso de um tabagismo, no caso de um alcoolismo, no caso de drogas, tudo isso. E no caso também, não vamos falar agora, vamos falar num outro vídeo, sobre jogos. Jogos e compulsões. Afinal, esse tigrinho aí, ele veio, por que está todo mundo voltado? Eu vou explicar o que aconteceu com a sua mente se você estiver fazendo isso. E se não tiver, para você compreender por que as pessoas estão fazendo. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: nós temos um canal especial, que é o método ponto E, em que nós acessamos a mente da pessoa, do subconsciente. Não é essa que eu estou falando, não. Essa é a mente consciente.
E não é a inconsciente, não, que está mantendo o meu coração, meus pulmões, a minha respiração necessárias para eu cumprir a tarefa que eu estou cumprindo agora. Se eu acelerar alguma coisa tal, alguma coisa dentro de mim tem que acelerar. E quem cuida disso? É a mente inconsciente. Já o subconsciente é o meu arquivo, são as minhas memórias, é quem eu sou e o que eu faço hoje aqui. As minhas experiências estão lá. É claro que tem coisa boa e tem coisa que não são boas. Agora, dentro de você, dentro de mim, de você, nós temos uma coisa boa ou ruim. Por exemplo, eu sou compulsivo por chocolate, mas eu controlo, por exemplo, o refrigerante. Eu tomo um copo de refrigerante, tá bom. Chocolate eu como uma barra, 2 barras, 3 barras e continuo comendo. Eu posso ser compulsivo para revistas ou coisas, masturbação. Mas tem o meu lado em que eu olho para alguma coisa, veja, não sinto necessidade de fazer isso. Se você tem dentro de você, em qualquer situação, o lado positivo e o lado negativo, o lado bom e o lado ruim, o lado mais e o lado menos, então você tem o poder dentro de você. Exatamente, em tudo você tem. Então, o que nós, ao aplicarmos a metodologia .E fazemos? Acessamos os dois, o lado bom e o lado não bom. E aí nós reprogramamos na intensidade e na medida que seja necessário. Me perguntaram também quantas sessões levam. Depende. Tem casos que em uma sessão, até de umas 2 horas, não tem problema, você faz. Tem casos que precisa até 2 a 4 sessões para realinhar toda a sua linha do tempo. Você tem que realinhar o que você fez do passado, onde você começou até agora, e programar o futuro daqui para frente. Então você tem que reprogramar sua linha do tempo. E dependendo do caso, quando tiver mais coisas envolvidas, se for uma atividade profissional, familiar envolvido, aí nós vamos para 8 sessões. Dificilmente passa desse número de sessões, mas pode ser de 1 até 8 sessões, para durar quase que uma vida toda, ok? Eu espero ter esclarecido algumas coisas e fique com a gente que no próximo vídeo nós vamos falar sobre vícios e compulsões em jogos eletrônicos e jogos presencial, de baralho, dama, jogos de uma forma geral, ok? Eu sou o professor Dr. Ademir Rodrigues, criador da metodologia .E, cientista do bem-estar humano. Todos já possuem as 2 sementes aí dentro. O que leva ele para as coisas ruins e o que leva para coisas boas. O que nós fazemos é ensiná-los a acessar essas memórias e transferir no tempo, reprogramá-las e transferir no tempo e alterar, para que você possa viver uma vida do teu jeito. Não é do que eu acho que é certo, não. É do jeito que você acha que é correto para você. Se você não souber qual é o jeito correto, nós criamos situações de experiências da sua vida até agora e de futuro para que você escolha. Nós não escolhemos mudar passado e nem futuro. Nós ensinamos você a fazer isso. É você que faz a mudança e as transformações necessárias, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, que você projeta aí dentro de você. Um abraço e até breve.